A vida humana, como a conhecemos, pode parecer algo natural, quase inevitável. Vivemos em um mundo onde as necessidades básicas, como alimentação, abrigo e segurança, são amplamente atendidas. E, em muitos lugares, podemos até nos dar ao luxo de relaxar e não nos preocupar com a nossa sobrevivência. Mas será que sempre foi assim? Vivemos em um mundo extremamente sofisticado, projetado para atender nossas necessidades. Mas, para entendermos verdadeiramente a nossa trajetória, precisamos voltar no tempo. Voltar para quando a vida humana era um mistério a ser desvendado, para um passado distante onde, ao invés de sofisticação, nossa maior luta era simplesmente sobreviver. Nosso caminho começa há cerca de 6 milhões de anos, quando nossos ancestrais, membros da família dos hominídeos, tomaram rumos diferentes. A separação entre nós e os símios foi um marco, o início de uma jornada longa e complexa, que nos levaria a transformar o mundo ao nosso redor. Mas o que é mais fascinante e, ao mesmo tempo, surpreendente, é que quando nós, Homo sapiens sapiens, surgimos há cerca de 200 mil anos, não éramos os únicos humanos na Terra. Havia outras espécies de hominídeos vivendo ao nosso lado. Pelo menos 6 outras espécies coexistiram conosco em diferentes momentos. Essas espécies não eram apenas parentes distantes, eram nossos primos, com capacidades mentais e habilidades que se assemelhavam às nossas. Imagine o cenário. Vivemos com outros humanos, mas com comportamentos, culturas e até fisicalidades diferentes. Era como se tivéssemos convivido com alienígenas. E embora a maioria dessas espécies tenha desaparecido há cerca de 10 mil anos, ainda não sabemos ao certo o que levou ao seu fim. Teriam sido guerras por recursos? Ou uma sucessão de eventos que causaram a extinção dessas linhagens? O que sabemos é que, hoje, restamos apenas nós, os Homo sapiens sapiens. Agora, voltando no tempo, aos nossos primeiros dias. Há 2,8 milhões de anos, os primeiros humanos já usavam ferramentas rudimentares. Mas foi apenas depois de milhões de anos que algo realmente revolucionário aconteceu. O domínio do fogo. O fogo não era apenas uma fonte de calor e luz. Ele permitiu que os alimentos fossem cozidos, o que tornava a nutrição mais eficiente e contribuía para o desenvolvimento do nosso cérebro. Além disso, o fogo afastava predadores e possibilitava a caça de animais em áreas queimadas, fornecendo alimentos adicionais como pequenos mamíferos e raízes. Porém, mesmo com essa inovação, os primeiros humanos demoraram muito para alcançar um avanço significativo. Foi somente há cerca de 300 mil anos, quando as tribos começaram a se organizar, que surgiram práticas culturais complexas. Enterravam os mortos, tinham uma linguagem primitiva e, talvez o mais importante, começavam a planejar o futuro. Mas e se tivéssemos uma máquina do tempo? O quanto poderíamos retroceder para encontrar humanos com comportamentos similares aos nossos? Estudos sugerem que, embora os humanos modernos tenham surgido fisicamente há cerca de 200 mil anos, foi há cerca de 70 mil anos que começamos a apresentar características comportamentais mais semelhantes às de hoje. Antes disso, nossas capacidades cognitivas eram limitadas, e as habilidades mais complexas, como a linguagem avançada e o pensamento abstrato, ainda estavam em formação. Chegamos então a 50 mil anos atrás, onde ocorre uma verdadeira revolução cognitiva. Nessa época, ferramentas se tornam mais sofisticadas, e a linguagem começa a se expandir. Com isso, a capacidade de cooperar e de compartilhar conhecimento se torna um diferencial fundamental. O que nos tornou únicos foi a habilidade de trabalhar em grupo, de aprender uns com os outros e de transmitir conhecimento de geração para geração. Isso foi um marco na história da humanidade. Até então, todo o conhecimento precisava ser adquirido geneticamente, o que não era eficiente. Com a evolução do nosso cérebro, fomos capazes de construir uma base sólida de conhecimento, que não apenas se preservava, mas se expandia. Essa cooperação foi essencial para a sobrevivência, pois nossos corpos eram fracos, nossos sentidos eram inferiores aos dos outros animais. No entanto, nossa capacidade de trabalhar juntos nos tornava imbatíveis. Como grupo, éramos incomparáveis. E ao longo dos próximos 40 mil anos, nossos ancestrais seguiram aprimorando suas habilidades de sobrevivência. Conheciam os territórios como a palma de suas mãos. Tinham um conhecimento profundo sobre a fauna e flora. E suas ferramentas, complexas e bem feitas, eram o reflexo do esforço coletivo e da aprendizagem transmitida por gerações. Porém, tudo mudou há cerca de 12 mil anos, quando em várias partes do mundo surgiu uma nova revolução, a agricultura.
o cultivo de plantas e a domesticação de animais mudaram rapidamente o nosso modo de vida. De caçadores-coletores, passamos a ser produtores. Com a agricultura, a alimentação se tornou mais estável, e as habilidades de cada indivíduo passaram a ser mais especializadas. Isso originou a chamada civilização, e com ela veio a necessidade de organização. Aldeias se tornaram cidades, que se transformaram em reinos, e, eventualmente, impérios. A troca de conhecimento entre os seres humanos cresceu de maneira exponencial, criando as bases do progresso que conhecemos hoje. Com o passar dos séculos, a revolução científica se iniciou. Matemática, física, biologia, química começaram a transformar nossa compreensão do mundo. Pouco depois, a Revolução Industrial deu início à modernidade. A eficiência aumentou, e mais pessoas puderam dedicar suas vidas ao progresso coletivo. A invenção do computador e, posteriormente, a evolução da internet trouxe mudanças ainda mais rápidas. Em um piscar de olhos, a tecnologia e o conhecimento começaram a se expandir de forma exponencial. Hoje, vivemos em um mundo dominado pela tecnologia. Em apenas 500 gerações desde o início da civilização e 20 gerações desde o início da ciência, transformamos o planeta. A luz das estrelas artificiais agora ilumina a noite. Colocamos pessoas no céu, na Lua e enviamos robôs a outros planetas. O conhecimento que adquirimos ao longo dos séculos é vasto, e hoje um estudante comum sabe mais sobre o universo do que os grandes cientistas do passado. Nosso domínio sobre o planeta é inegável, mas mesmo assim, não somos tão diferentes de nossos ancestrais. O que realmente mudou foi o estilo de vida, e esse estilo existe há apenas uma fração da história humana. Daqui em diante, o que nos aguarda no futuro? Estamos construindo um mundo sólido ou estamos apenas em uma base instável? Não podemos dizer. Mas uma coisa é certa. Ao olhar para o passado, percebemos o quanto conseguimos conquistar. Talvez, da próxima vez que algo pequeno nos incomodar, como perder um trem ou ter um hambúrguer frio, possamos lembrar quão extraordinário é o mundo que criamos e como a nossa história é, sem dúvida, algo especial. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O futuro da humanidade ainda está por ser escrito, e vamos continuar explorando juntos as maravilhas do nosso passado e as possibilidades do amanhã. Até o próximo vídeo!